O lugar mais profundo do mundo, conhecido como Fossa das Marianas, fica localizado no Pacífico Ocidental, a leste das Ilhas Marianas. A região é famosa por peculiaridades únicas, incluindo fontes que borbulham enxofre líquido e dióxido de carbono, vulcões de lama ativos e vida marinha adaptada a pressões 1000 vezes superiores às do nível do mar. A Fossa das Marianas tem 2.542 quilômetros de comprimento. No entanto, a Estreita Trincheira tem apenas 69 quilômetros de largura. Como o território de Guam, onde fica a Fossa das Marianas, é um território dos Estados Unidos e as 15 Ilhas Marianas do Norte são governadas por uma comunidade dos Estados Unidos, eles têm jurisdição sobre a Fossa das Marianas. Em 2009, o ex-presidente George Bush estabeleceu o Monumento Nacional Marinho da Fossa das Marianas, que criou uma reserva marinha protegida de 506 mil quilômetros quadrados de fundo do mar e águas que cercam as ilhas remotas. O monumento inclui a maior parte da Fossa das Marianas, 21 vulcões subaquáticos e áreas ao redor de 3 ilhas. Cientistas dizem que a Fossa das Marianas foi criada pelo processo que ocorre em uma zona de subducção onde colidem com 2 placas maciças de crosta oceânica, conhecidas como placas tectônicas. Numa zona de subducção, um pedaço da crosta oceânica é empurrado e puxado para baixo do outro, afundando num manto terrestre. Onde os 2 pedaços de crosta se cruzam, uma trincheira profunda se forma acima da curva da crosta que está afundando. Neste caso, a crosta do Oceano Pacífico está se curvando abaixo da crosta das Filipinas. Poucas expedições humanas se aventuraram no local. A primeira ocorreu em 1960 com o mergulho histórico do batiscafo Trieste, uma espécie de submersível de mergulho livre, com uma tripulação de 2 ocupantes. Durante o mergulho, os passageiros Jacques Piccard e Don Walsh disseram que ficaram surpresos ao ver criaturas vivas onde os cientistas imaginavam ser impossível qualquer coisa sobreviver. Depois, James Cameron, diretor do filme Titanic, foi o próximo explorador de águas profundas a chegar ao local. Cameron pilotou um submersível até cerca de 10.908 metros abaixo d'água, estabelecendo um recorde mundial em 2012. Mas o que foi que essas pessoas que desceram no local encontraram? Hein? Que tipo de animal vive na Fossa das Marianas? Outro explorador que voltou ao local foi Vitor Vescovo, um investidor do Texas que desceu 10.927 metros e bateu o recorde mundial em 2019. O investidor disse que viu cenas deploráveis na Fossa das Marianas. Mesmo sendo um local remoto e praticamente inabitável, Vescoso disse que se deparou com uma sacola plástica e embalagens de doces no fundo da Fossa das Marianas. Que coisa, hein? Tirando o lixo dos seres humanos, a Fossa das Marianas é um local repleto de coisas surpreendentes. Como eu disse anteriormente, existem vulcões no local. Mas, Ivan, peraí, como assim vulcões? Como pode haver vulcões nas profundezas dos oceanos? Bom, uma cadeia de vulcões que se eleva acima das ondas do oceano para formar as Ilhas Marianas reflete o arco em forma de meia-lua da Fossa das Marianas. Intercalados com as ilhas estão muitos vulcões submarinos. Lá nas profundezas da fossa, dependendo do quão o lugar é fundo, não há luz solar para gerar vida. As temperaturas da água costumam ficar um pouco acima de 0 e a comida não é particularmente abundante. Considerando que esses lugares são inóspitos, dificilmente um ser vivo consegue sobreviver nessas áreas. Por exemplo, o vulcão submarino Eifuku expele dióxido de carbono líquido a partir de fontes hidrotermais, semelhantes a chaminés.
O líquido que sai dessas chaminés é de 103 graus Celsius. No vizinho vulcão submarino Daikoku, os cientistas descobriram uma piscina de enxofre derretido 410 metros abaixo da superfície do oceano, algo nunca visto em outro lugar da Terra. Muito mais bizarro do que vulcões embaixo d'água são as criaturas que vivem no local. Só que sabemos que alguns animais bizarros conseguem viver neste lugar inóspito. Por exemplo, você conhece o polvo Dumbo? Ele poderia ser apenas mais um personagem inventado por Walt Disney, mas estou falando de um animal real que já foi visto na Fossa das Marianas. Esse polvo tem orelhas que lembram o elefante Dumbo. Para completar a aparência exótica e ao mesmo tempo fofa, que faz o animal parecer ainda mais um desenho animado. Sendo um dos animais que vivem nos lugares mais profundos do mundo, o polvo Dumbo costuma viver entre 3.000 e 4.000 metros de profundidade. E se você sonha em um dia ver pessoalmente um animal fofo como esse, saiba que provavelmente isso não vai acontecer, a não ser que você tenha dinheiro suficiente para comprar um equipamento capaz de ir a lugares extremamente profundos. Mesmo assim, você ainda corre riscos, como aconteceu com um grupo de bilionários mais recentemente. Bom, já o peixe dragão negro, com dentes enormes e uma aparência assustadora, é um assassino das profundezas. Embora seja um peixe, ele não tem escamas. Na verdade, a pele escorregadia e viscosa e o formato dão a esse animal uma certa semelhança com uma enguia, também conhecido como dragonfish. O bicho tem cerca de 15 centímetros de comprimento e prefere nadar entre 200 a 1.800 metros de profundidade, onde as águas são frias e escuras. Como muitas criaturas de águas profundas, essa espécie depende muito de partes do corpo com bioluminescentes, que potencializam as reações químicas internas para produzir um brilho assustador. Para quem não sabe, os peixes com bioluminescentes usam essa característica para se comunicar com outros peixes ou fornecer camuflagem. Essa família também possui uma espécie de bigode preso à mandíbula que faz com que outros peixes sejam atraídos, confundindo o animal com uma refeição fácil. Mas, em um piscar de olhos, o peixe-dragão dá o bote e consegue o seu alimento. Já o peixe-diabo negro, esse é um animal que literalmente parece ter saído do inferno. Ele tem um corpo disforme, dentes de navalha e o olhar frio da morte. Embora sejam assustadores, pelo menos não são animais enormes capazes de devorar uma pessoa com uma só mordida. As fêmeas geralmente chegam a 20 centímetros de comprimento. Os machos são muito menores, com mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento. Enquanto isso, em regiões de quase 3.000 metros de profundidade, no Oceano Pacífico, uma esponja carnívora chama a atenção por se parecer com uma árvore cheia de bolinhas de ping-pong. Não é à toa que, para facilitar, ela recebeu justamente o nome de Ping-Pong Tree Sponge, ou esponja de árvore de ping-pong. E embora seja carnívora, não é como se ela se alimentasse de tubarões ou seres humanos. Na verdade, ela prefere zooplânctons e pequenos camarões. Até porque essas esponjas não são muito grandes. Da base até o topo, possuem cerca de 50 centímetros de altura, sendo que cada bolinha dos ramos mede de 3 a 5 centímetros. Na hora da alimentação, essas esferas podem inflar para se aproximar da presa. E uma vez que isso acontece, a presa acaba se prendendo às esferas que possuem espinhos pequenos que parecem ganchos. O alimento acaba se prendendo como se estivesse ligado a um velcro e, muito lentamente, as células digestivas da esponja vão até a esfera para comer a presa. Mais impressionante do que isso
só a idade dos fósseis do gênero dessa espécie. Pouco menos de 2 milhões de anos. Só que, como essas esponjas vivem no fundo do mar, existe a possibilidade delas estarem na Terra há muito mais tempo. Elas estão contando a história da Terra. Verdade. Bom, e por fim, temos os terríveis vermes zumbis, oficialmente chamados de Osedax. Esses animais ganharam esse nome pelo fato de se alimentarem de restos mortais de outros animais, como ossos de baleias e coisas do tipo. Essa espécie usa ácidos para ajudar no acesso ao conteúdo interno dos ossos da baleia e, em seguida, utiliza bactérias simbióticas para converter as proteínas e gorduras dos ossos em nutrientes que servem de alimento. Os vermes zumbis fêmeas podem chegar a 5 centímetros de comprimento. Os machos são microscópicos em comparação com as fêmeas. Esses animais só foram descobertos pelos humanos nos anos 2000 e, desde então, outras 25 espécies foram catalogadas. E aí, qual dessas criaturinhas você acha a mais bizarra? Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!